Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, bom dia! Os avanços no mercado da reprodução assistida e dicas de técnicas de manejo para o rebanho de cria são destaques do Noticiário Tortuga de hoje. Quais são as melhores estratégias de manejo e nutrição para a reprodução nas fazendas de cria? Vamos ouvir agora um especialista que tem várias dicas sobre estação de monta, de desmame e de parição com Cairo Rodrigues. O programa Noticiário vai trazer agora aqui algumas informações sobre estação de monta, estação de reprodução e para isso vamos falar com o Erlon Alhadas. Erlon, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, é um prazer a gente estar podendo contribuir, para a gente tentar trazer um pouco mais de conhecimento e integrar o que a gente faz às vezes, dentro da academia, o que a gente desenvolve dentro da empresa, diretamente como benefício para o nosso cliente. A gente sabe que muitos pesquisadores estudaram muito tempo, todo mundo está aí num corpo técnico sempre montando essas estratégias, é porque dá certo, Qual que é a importância e por que o produtor ele deve montar essas estações aí dentro da fazenda dele, separando esses rebanhos por lote? Então, quais os benefícios disso? Por que ele deve montar essas estações? Então, esse é um ponto muito interessante, e por mais que ele não seja uma novidade direta para nós, mas ele ainda se aplica de forma muito eficiente dentro do sistema produtivo. Organizar o nosso manejo dentro da propriedade para eu ter uma concentração de mão de obra através de uma estação de monta e, consequentemente, uma estação de parição e uma estação de desmame. O que acontece numa etapa subsequente, ela vai ser efeito direto do que aconteceu numa etapa anterior. Então, quando a gente olha para a cria, a gente está falando da base do nosso sistema de produção. E nós temos, talvez, 3 principais pontos ao estruturar esse sistema de estação de monta, parição e desmame dentro de uma propriedade. O primeiro deles seria, eu consigo ter uma concentração de mão de obra em períodos específicos do ano em atividades específicas. Segundo ponto, pensando na melhoria tanto produtiva quanto econômica do sistema produtivo, Quando eu concentro essa estação de acasalamento, eu tenho uma maior assertividade ao selecionar animais pouco produtivos e animais com bom índice de prenhez e de produtividade e mantê-lo no meu rebanho. Então eu consigo fazer de forma muito mais clara um processo de seleção e de melhoramento dentro do meu rebanho. O terceiro ponto seria relacionado ao processo nutricional que envolve a fase de cria. O rebanho de cria eu preciso pensar no bezerro, mas eu preciso pensar também na matriz. Então nós estruturamos esse processo de forma que o meu bezerro nasça em uma época de menor desafio sanitário possível, para que ele possa ter um melhor desempenho. E para que ele nasça nesse período que a gente chama de transição secas-água, eu preciso colocar o meu animal em reprodução, principalmente nos últimos meses do ano e nos primeiros meses do ano. Além disso, eu preciso entender o que acontece durante o processo gestacional desse meu animal. Então, do ponto de vista da matriz, quando eu coloco ela em reprodução, a gente vai dividir esse período de gestação desse animal em 3 terços. Um terço que a gente fala que é o terço inicial, que é quando vai começar o primeiro processo de desenvolvimento daquele embrião. Um terço que é o terço médio e um terço que é o terço final. O terço médio e o terço final, ele vai coincidir com um período de baixa disponibilidade e de uma forragem onde eu tenho baixa energia e baixa concentração de proteína. E do ponto de vista do desenvolvimento desse meu feto, quando eu olho para o terço médio, é ali que vai acontecer principalmente o processo de formação das fibras musculares. Por que isso é importante? Quando eu penso no desempenho do bezerro, na recria, ou durante a cria, ou na terminação, o que acontece depois do parto é só um enchimento das fibras musculares que se desenvolveram durante a gestação.
E esse processo, né, que a gente chama de hiperplasia, ele acontece principalmente no terço médio. Se eu tenho uma matriz passando por um processo de restrição no terço médio, o desempenho futuro daquele bezerro já está comprometido. Então eu preciso pensar que, associada ao desenvolvimento fetal, eu tenho uma fase de baixa disponibilidade de capim. Do ponto de vista do terço final de gestação, o que acontece é que vai ser nesse período que a minha matriz vai ter a maior exigência de gestação. Então ela precisa de muitos nutrientes para poder desenvolver aquele bezerro, né, aquele feto de forma adequada. Quando eu olho para essas duas fases, eu preciso pensar numa suplementação estratégica para essas matrizes, tanto no terço médio como no terço final. Vai ser nesse período que vai coincidir com o período de desmame desse meu bezerro. E durante este período, o que acontece é que o animal está com a exigência de lactação muito baixa. Então vai ser essa a fase de melhor aproveitamento de nutrientes pela matriz. Então é a melhor fase para a gente recuperar o score de condição corporal desse meu animal para prepará-lo para a estação de monta seguinte. E, Erlon, a gente ouve hoje muito pesquisadores, muitos professores e até mesmo muitos pecuaristas falando, ó, eu quero eliminar a fase de cria da minha propriedade, eu quero encurtar cada vez mais essa fase. E toda essa estratégia, essa aula que você deu aqui pra gente sobre essa estação, vai colaborar muito com esse processo, correto? Muito, e de forma assim, muito clara e significativa. Quando a gente fala de investir em suplementação e em nutrição, isso necessariamente precisa estar relacionado a uma maior rentabilidade para o cliente. Então o que eu quero, por exemplo, de uma fazenda de cria? Eu quero que a minha vaca me dê um bezerro por ano. Para isso eu preciso investir na suplementação, em manejo de pastagem, para que esse animal esteja sempre apto a entrar no ciclo reprodutivo. Isso do ponto de vista da matriz. Agora, do ponto de vista do bezerro, nós também temos outras estratégias que contribuem, né, para essa maior eficiência, como, por exemplo, o uso do creep feeding. Isso permite maiores taxas de ganho e eu desmamar um bezerro mais pesado. E quando a gente olha, por exemplo, para o nosso portfólio, nós temos diversos produtos que podem se encaixar e de forma muito assertiva, né, através do nosso conhecimento e das tecnologias que a gente usa, para a melhoria desse sistema. Então isso vai depender da característica do cliente. Então, por exemplo, nós estamos diante de um cliente que ele consegue, né, comprar um núcleo e fazer o proteinado na fazenda. Nós temos então, por exemplo, o núcleo boi verde M, que pode ser utilizado nessa formulação. Nós temos o Fosbov, o núcleo proteico, que também pode ser utilizado nesse sistema, né? E do ponto de vista de produtos prontos para uso, pensando no período seco, a gente tem o Fosbov seca e a gente tem o Fosbov proteico 35 com monenzina, que se encaixaria de forma muito equilibrada nesse nosso objetivo. Com certeza, Erlon. Uma aula aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer poder contribuir e estamos à disposição, né, atendendo cada vez de forma mais adequada os nossos clientes. Estamos aqui por eles, né? A indústria de inseminação artificial avança a passos largos, junto com todos os segmentos que oferecem tecnologias e desenvolvem inovações para o setor pecuário. E a demanda crescente estimula investimentos. Nosso convidado é da Genex Brasil e ele comenta mais sobre essa questão. Isso mesmo, Márcia. A gente vai agora para Uberaba conversar aqui com o Guilherme Galerani. Guilherme, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia. É um prazer estar falando com vocês aí. Prazer é nosso recebê-lo aqui. E, Guilherme, a gente viu aí nas notícias recentemente que mesmo nesse ano de 2022 nós já tivemos um crescimento considerável no número de inseminações aí aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o cenário que a gente tem aí desse mercado aí ainda para esse ano. Na verdade, a gente está num momento de incerteza de ciclo, vamos dizer assim, ciclo pecuário, né? A pecuária de corte, principalmente. A pecuária de leite, ela vem reagindo bem, os preços de leite subindo, né? A remuneração do produtor melhorando, consequentemente melhoram as margens do negócio e anima o produtor a investir em tecnologia e a inseminação artificial é uma das primeiras tecnologias, ou a que traz um retorno mais custo-benefício mais favorável aí no primeiro momento na atividade. A pecuária de corte, a gente vê um início de virada de ciclo, né? Então,
A gente veio de anos muito fortes aí de remuneração alta do bezerro. No entanto, com o crescimento que existiu nos anos anteriores, na verdade, a entrada de novos produtores aderindo à técnica de inseminação artificial, a tendência é de crescimento, as perspectivas principalmente para os próximos anos, elas se mantêm inalteradas. O Brasil continua sendo o grande foco mundial em produção de proteína animal para o mundo e sendo entendido como o grande player aí de produção de proteína animal para abastecer uma população crescente no mundo para os próximos anos. E falando aí nesse cenário mundial, a gente observa que principalmente nessas primeiras feiras que nós tivemos já nesse ano de 2022, houve aí muita demanda de fora, né? Muita demanda externa. Hoje as exportações do nosso material genético, ele tá aumentando? Como que tá também esse mercado aí de exportação? Esse ano particularmente, os resultados aí já divulgados pelas BIA, né, do primeiro trimestre do ano, nós tivemos um aumento muito significativo de venda de material genético brasileiro para fora. E brasileiro, quando a gente fala de brasileiro, basicamente ou totalmente raças zebuínas, mas também iniciando, a gente vê início de vários projetos muito fortes, olhando com um olhar mais atento ao nosso girolando, principalmente, como uma raça para abastecer mercados produtores na América Latina. África é um mercado que começa a despontar com alguns pequenos projetos, mas tem um potencial imenso de crescimento. E Ásia, a gente tem visto muita exportação de material genético brasileiro. E voltando aqui um pouco para o nosso mercado interno, Guilherme, como que o produtor ele tem visto e tem aceitado aí, como tem sido a aceitação das tecnologias dentro da nossa pecuária e qual que é o maior desafio ainda para a gente expandir de forma considerável aí a inseminação artificial dentro da nossa pecuária? Na verdade, a aceitação ela é crescente, ela vem vindo muito bem nos últimos anos, né? E a gente viu, na verdade, de 10 ou 12 anos para cá, com a chegada da IATF, então, na verdade, a inseminação artificial com tempo fixo, facilitou muito a utilização da técnica da inseminação artificial em muitas fazendas. As limitações hoje, na verdade, são para continuar essa expansão, são justamente capacitação de mão de obra para que a gente possa utilizar a técnica em maior escala. E a Genex disponibiliza esse tipo de serviço de apoio e de suporte para o produtor? A gente tem alguns pontos no Brasil, basicamente 3 pontos no Brasil, onde a gente fornece esses cursos de inseminação. A nossa equipe, nós temos uma equipe muito extensa no Brasil, temos uma equipe aí hoje de cerca de 200 representantes no campo, que fornecem esses cursos para inseminadores, seja em fazendas parceiras, grupos de fazendas clientes nossos, como cursos abertos mesmo para o público de uma maneira geral, né? E agora, na verdade, a gente está num momento que a gente vai poder ter um local próprio para começar a fornecer esse tipo de capacitação também com a nossa chegada aqui em Uberaba. Vocês estão inaugurando aí uma central própria de coleta e processamento, né? A Genex está chegando agora com força como dizem aí, a Avenida Paulista do Zebu, no Brasil, né? Então, aqui em Uberaba, estamos na BR-050 aqui, onde a gente vai poder fornecer cursos, treinamento, capacitação, seja da nossa equipe, seja capacitação de terceiros, né, capacitação de técnicos, capacitação de produtores. E a ideia é justamente a gente estar com uma rotina de fornecimento de soluções aí, de cursos, de treinamentos, de workshops muito intensa aí, principalmente a partir do ano que vem. Muito bom. Guilherme, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de estar apresentando, trabalhando a Genex aqui com vocês no programa e obrigado aí. Você pode rever as entrevistas e todo o conteúdo das edições anteriores do Noticiário Tortuga no nosso canal do YouTube. Aponte a câmera do seu telefone celular para o QR Code que aparece aqui na tela e ele vai te redirecionar. Lá você pode curtir, compartilhar e ativar as notificações para sempre ser informado sobre os novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece de importante e novidade na pecuária do Brasil. E se você quiser participar do Noticiário Tortuga, mande mensagens, depoimentos,
Também sugestões para o telefone da produção do programa, que é o 11 993 82 1999. Noticiário Tortuga aqui no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Até mais.